A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 2 e versículo de número 5, que diz assim: Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Deus estava mostrando para Ezequiel que não seria fácil a sua missão, mas que ele precisava falar a verdade, que ele precisava falar tudo aquilo que Deus estava colocando nos lábios dele. Deus está dizendo para você. Existem pessoas que não vão gostar de você, existem pessoas que vão te criticar, que vão te apontar, que não vão querer estar perto de você por você falar a verdade, mas escolha sempre ser a verdade, escolha sempre falar aquilo que Deus coloca nos teus lábios, pois ele vai te livrar. Pode haver escorpiões, pode haver espinhos, como ele mesmo disse a Ezequiel, mas o Senhor estaria com Ezequiel e isso bastava. E Deus está dizendo: eu estou com você, isso basta. Talvez você não consiga entender, porque algumas pessoas não gostam de você, não querem estar perto de você quando você fala, mesmo que seja verdade, elas não querem acatar aquilo que você está falando, não querem receber, mas através dessa palavra o Senhor diz para você a mesma coisa que ele disse para Ezequiel: fale o que eu te mandar e não te cales, fale o que eu te ordenar, mesmo que eles gostem ou não gostem, fale aquilo que eu colocar no teu coração, porque eles saberão que houve uma pessoa de Deus no meio deles. Muita gente está olhando para você agora e não estão querendo ouvir as tuas palavras, não é verdade? Você tem falado as coisas de Deus, você tem falado alguns direcionamentos e as pessoas não estão querendo dar ouvidos, e isso tem entristecido o teu coração, isso tem abatido você, e você diz: eu não vou falar mais nada, porque as pessoas não querem dar ouvidos. E Deus está dizendo: continue falando, porque eles vão saber que houve uma mulher de Deus no meio deles, eles vão saber que houve um homem de Deus no meio deles quando a palavra se cumprir, porque muitas vezes, irmãos, nós vamos ser chamados para falar a verdade, para falar aquilo que Deus nos ordena, que Deus nos manda, e isso não vai ser fácil, isso realmente não vai ser uma missão que realmente vem assim, sabe, com alegria ao nosso coração, porque vamos ser rejeitados. Ei, muitos profetas foram rejeitados, e alguém aqui sabe do que Deus está falando. Você tem sido rejeitado pelos homens, mas declare comigo: eu posso ser rejeitado pelos homens, só não posso ser rejeitado por Deus. Ei, você está com Deus, você não é rejeitado por Deus. Declare comigo: eu não sou rejeitado por Deus. Você só não pode ser, irmãos, rejeitado pelo Senhor, rejeitado pelos céus. Mas se os homens estão te rejeitando, não se importe, pois você escolheu andar na verdade. A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ser verdade não é para todo mundo não, viu? Porque tem muita gente que prefere ouvir a mentira, que prefere ouvir a massagem de ego, que prefere ouvir o tapinha nas costas, quando mesmo sendo falso, do que ouvir um verdadeiro. Mas você foi chamado como Ezequiel, foi chamado como um atalaia, foi chamado para falar e para não se calar, foi chamado para dizer a verdade. Aleluia. Goste quem gostar e doa quem doer. Fale, porque Deus não vai requerer de você quando acontecer as coisas. Você vai ter a sua consciência tranquila: não, eu falei de Jesus, ela não quis aceitar, ele não quis aceitar, mas eu falei. Ele não quis aceitar, ela não quis aceitar, mas Deus mandou e eu fui lá e fiz. Faça tudo que Deus te ordenar, da forma que Deus te mandar. Mesmo que pessoas não te deem ouvido nesse momento, mesmo que pessoas não queiram te ouvir, porque Deus deixou bem claro para Ezequiel: tua missão não será fácil. Eles são casa rebelde, eles são duros, aleluia, mas você tem que falar. Por quê? Porque eu te enviei, porque eu estou te ordenando. Quando Deus nos ordena, irmãos, nós não temos que entender. Muitas vezes vamos lidar com casas rebeldes, vamos lidar com pessoas que a gente não queria lidar, vamos ter que falar palavras que a gente não queria falar, mas através da palavra do Senhor, ele garante para pessoas que estão me ouvindo agora: como eu estive com Ezequiel, eu estou com você. Então por isso não fique triste, não se abata, não se entristeça, porque tem gente não querendo dar ouvido às palavras de Deus na tua vida. Isso aconteceu com Ezequiel, isso aconteceu com Jeremias, isso aconteceu com Isaías, mas nem por isso eles pararam. E o Senhor está dizendo: hoje eu te fortaleço como eu fortaleci a eles, porque você foi chamado, você foi chamada para uma missão específica. Você foi chamado para falar, para levar salvação, para falar o que Deus mandar. E mesmo que pessoas não aceitem, elas vão ver quando a palavra se cumprir.
E você vai dizer: Deus, obrigada. Porque eu falei para o ímpio e se ele se converteu, glória a Deus, que eu vejo hoje que ele mudou. Mas eu falei para ele: se eu falei e não se converteu e realmente ele pereceu no seu pecado, não é culpa minha, você não vai requerer o sangue. Porque Deus não vai requerer o sangue de você. Porque você falou para aquele que tem que se arrepender. E os que tiver que acatar, vão receber. Vão de bom agrado mudar. Mas os que não quiserem mudar, Deus também não vai requerer de você quando eles morrerem nos seus próprios pecados. Então não se entristeça: mas eu falei de Jesus para fulana e ela não se converteu. E ela pereceu, morreu no pecado. Pois é, mas você fez a sua parte. É isso que nós temos que entender, que nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo faz a dele, mas a pessoa também que está recebendo a mensagem precisa fazer a parte dela. Precisa abrir o seu coração. Mas se elas não abrirem, Deus não vai requerer de você. Deus não vai dizer assim: você não falou e por isso ela pereceu, ela morreu, ela está realmente no inferno. Por quê? Porque você não falou. Não. Você vai fazer a sua parte, você vai falar. Mas quem vai fazer o trabalho de entrar no coração dessa pessoa e de testificar as palavras é Deus, é o Espírito Santo. Mas se ela não quiser ouvir, não se entristeça. Deus estava deixando bem claro para Ezequiel: tua missão não vai ser fácil não, Ezequiel. São casa rebelde esse povo. É um povo duro. Mas você tem que falar e não pode se calar. E você foi chamado com a missão de falar a verdade. Você foi chamado com a missão de realmente falar o que Deus te mandar. Muitos lugares não vão se agradar de ti. Muitas pessoas não vão querer que você esteja em algumas festas. Não é verdade? Vão te chamar de estraga prazer. Vão dizer: vem ela falar que tá em pecado, que fulano tem que mudar. Vem ele falar. Mas fale. Só fale também o que Deus te mandar. Quando Deus te ordenar, fale. Quando Deus te mandar calar, cale. Espere, porque Deus vai fazer. Deus vai trabalhar naquele coração. E se essa pessoa realmente não quiser uma mudança, não se entristeça. Porque você fez a sua parte. Você falou de Jesus para ela. Lembra do rico e do Lázaro? Pois é. O rico teve a oportunidade de se arrepender. Mas ele não quis se arrepender. E a Bíblia diz que Lázaro estava lá, no seio de Abraão. E o rico estava no inferno. E oportunidades, como disse Abraão para ele teve de se arrepender. Mas ele não quis. E existem pessoas que não querem. Você às vezes se endurece por isso e diz: mas é porque fulano não quer, mas faça a sua parte. Deus disse para Ezequiel: quer ouçam, quer deixem de ouvir, falem. Porque a sua missão, o seu papel é falar e não se calar. Através dessa palavra, Deus diz para você: fale. Deus diz para você: não se cale. Deus diz para você: fale aquilo que eu te ordenar, pois eu, Senhor, não vou requerer de você. Quando essas pessoas perecerem no seu pecado, se elas se arrependerem, você vai se alegrar. Mas se elas perecerem no pecado, você vai lembrar: um dia Deus foi misericordioso e me usou para falar. Eu fiz a minha parte e Deus não vai requerer de mim, porque Deus dá livre-arbítrio a cada um, mas Ele mostra para o ser humano o caminho que deve seguir. E você, como Ezequiel, é canal de bênção na vida de pessoas, mesmo que elas sejam rebeldes. Fale o que Deus te ordenar e não se cale. Você tem uma missão de ser a verdade. Você é a verdade habita em você. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus te chamou com uma grande missão: falar a verdade. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.